Ei pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando a semana 4 do PET 2 e a gente vai trabalhar aqui sistema de equações lineares. Vamos resolver então a primeira questão. A primeira questão é a seguinte: resolva os sistemas abaixo. Então, para a gente poder resolver sistemas, eu gosto de usar somente dois dos métodos para poder resolver. Ou o método da adição ou o método da substituição. Vamos resolver esse primeiro exemplo aqui pelo método da adição. Ele vai ser mais fácil da gente resolver. O método da adição é o seguinte: eu preciso de identificar no meu sistema dois valores e esses dois valores têm que estar opostos, ou seja, com sinais opostos, um positivo e outro negativo. E esses dois valores, no caso, esses dois valores de y, eles já estão um positivo e outro negativo. Então, eu vou somar essas minhas duas equações aqui. Olha, 2x mais x dá um total de 3x. Y positivo com y negativo, eu cancelo. E nós temos aqui 7 mais 8 dá 15. O que eu tenho que fazer aqui, então, é descobrir o valor desse x. X aqui, então, vai ser igual a 15 sobre 3, ou seja, 15 dividido por 3 dá quanto? X é igual a 5. Para a gente poder agora descobrir o valor do y, eu vou voltar em uma dessas duas equações para poder descobrir, então, esse valor do y. Vamos pegar, então, a primeira equação. Olha, na primeira equação, nós temos o valor 2 vezes. O valor do x, eu vou substituir ela, então, na primeira equação, ou seja, 2 vezes 5, mais o valor do y, igual a 7. 2 vezes 5 é 10, mais o valor do y, que é igual a 7. Para a gente descobrir o valor do y, então, eu tenho que isolar ele. Vou pegar o 10, então, de um lado da igualdade, passando para o outro lado, a gente troca o sinal. Então, y é igual a 7 menos 10, dá o valor menos 3. Descobri aqui os valores de x e de y, que são as respostas dessa minha questão, ou também as minhas incógnitas, as minhas variáveis. Nem sempre vai ser x, nem sempre vai ser y, das variáveis que estão no meu sistema. Já resolvi, identifiquei eles, pronto, certinho. Vamos para a próxima. A letra B é a seguinte: olha, nós temos outras duas equações para poder resolver. E o que eu vou fazer aqui agora, eu vou resolver esse sistema pelo método da substituição. Vamos trocar um pouquinho o método que eu vou utilizar. Então, eu vou pegar a minha primeira equação e vou isolar o x nela. Poderia isolar o y também, não tem problema. Então, o y ele passa para o outro lado da igualdade, e ele passa com o sinal de positivo. Então, fica a primeira equação, x é igual a 5 mais y. Repara que aqui não dá para resolver, porque eu não sei quanto é o valor do y. Então, eu tenho que deixar dessa forma. Só que, se eu estou resolvendo pelo método da substituição, o que eu vou ter que substituir aqui? Eu vou substituir, então, o valor do x que eu encontrei, que é 5 mais y. Se eu isolei aqui na primeira equação, eu venho, então, na segunda agora, e onde tem o x, eu vou colocar aquele valor, 5 mais y. Então, eu vou colocar 5 mais y, que é o valor do x. Aqui nós temos ainda um mais y em sequência. Isso aqui tudo igual a 27. Para eu poder resolver isso aqui, primeiro eu tenho que resolver o que está entre parênteses. Então, eu vou pegar 3 vezes 5. O que está entre parênteses que dá para resolver é a soma daquele y com y, que dá um total de 2y, igual a 27. Então, nós temos que agora resolver a multiplicação, que está aqui. Só que ela é uma multiplicação distributiva, que eu vou distribuir a minha multiplicação. Primeiro eu vou multiplicar com o 5, depois eu multiplico com o 2. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 2y dá 6y. Multiplico só os números e repito a minha letra. Então, nós temos aí 15 mais 6y igual a 27. Para a gente poder resolver aqui agora, eu vou pegar e vou isolar o valor do 6y. Vou deixar ele sozinho aqui. Então, aquele 15 que está positivo de um dos lados da igualdade, ele passa negativo do outro lado. Então, nós temos que 6y é igual a 12. E para descobrir o valor do y, eu tenho que tirar aquele 6 dali. Então, nós temos, olha, que 12 é dividido por 6, ou seja, o valor do y aqui, nesse caso, é igual a 2. 12 dividido por 6 dá 2. Encontrei aqui o valor do y. O que eu vou fazer aqui agora é voltar
Nessa parte aqui, onde eu tinha isolado o valor do x, eu vou substituir o valor do y. Então, nós temos aqui que x é igual a 5 mais 2, ou seja, x é igual a 7. Eu poderia também provar isso, que esses dois resultados que eu obtive, de x igual a 7 e y igual a 2, que eles estão corretos se eu voltar e substituir eles aqui na minha própria equação, no meu próprio sistema que eu montei. Olha, se x é igual a 7 e y é igual a 2, 7 menos 2 dá 5, não é? Tá certinho. Mas essa validade tem que realmente acontecer para as duas equações ao mesmo tempo. Então, se eu somar aqui x mais y, ou seja, 7 mais 2, 9, vezes 3, dá 27, não é? Então, também está certinho esse nosso raciocínio aqui dessa questão. Vamos para a letra C. Para resolver a letra C, eu vou resolver pelo método da substituição também, que está mais fácil. No caso do método da adição, olha, eu não tenho valores parecidos, né, nas duas equações e também com sinais opostos. Eu tenho o valor do y aqui, que um está positivo e o outro está negativo, né? Mas um é 1y e o outro é 5y. Então, também os números, né, os nossos coeficientes ali são diferentes. Então, eu vou resolver pelo método da substituição. Vou, dessa vez, pegar a nossa segunda equação aqui e vou isolar o x, que ele está sozinho ali, já fica mais fácil realmente de isolar ele. O menos 2 aqui ele vai continuar, e o 5 que está positivo, e o 5y que está positivo, ele passa então negativo, ficando menos. Substituindo então na primeira equação, a gente vai ter 2 vezes. Vou colocar entre parênteses, né, por causa dos sinais de negativo que nós temos, e também porque nós temos dois valores, né, um com letra e um sem letra. Então, nós temos menos y igual a 7. Fazendo então a multiplicação aqui, né, distributiva, distribuindo essa multiplicação. Primeiro, nós vamos ter ali, olha, 2 vezes menos 2 dá menos 4. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Y, e ainda temos menos y igual a 7. Esse 4 negativo, eu já vou pegar ele e passar para o lado de cada igualdade. Então, se ele está negativo, ele passa positivo. E esses dois valores de y aqui, eu já vou somar eles. Menos 10y menos y, a gente conserva o sinal, né? E soma, ou seja, dá 11y igual a 7 mais 4. Então, para poder resolver, vamos isolar agora o valor do y. Para a gente isolar o valor do y aqui agora, vou pegar esse valor de menos 11, né? Que está multiplicando. Aqui a operação é de multiplicação. Eu vou passar então com a operação inversa, que é a operação de divisão. Então, o menos ele vem junto e fica menos 11 aqui. 7 mais 4 também dá 11. Então, é 11 positivo dividido por 11 negativo. Fazendo a divisão de sinal, menos com mais, dá menos. 11 por 11 dá 1. Achei o valor do y igual a menos 1. Voltando aqui nessa equação onde a gente tinha isolado o x, eu vou substituir aqui onde tem o y, eu vou colocar o valor de menos 1 dele, né, para a gente encontrar realmente o valor do x aqui nesse caso, que vai ser igual a menos 2 menos 5 vezes menos 1. Então, nós temos que x é igual a menos 2, menos 5 vezes menos 1, menos vezes menos dá mais, 5 vezes 1 dá 5. Então, x é igual a menos 2 mais 5, x é igual a 3. Então, nós temos aqui as nossas duas respostas, x igual a 3, y igual a menos 1. E se caso você ficou na dúvida se o que você fez ficou certo ou não, né? É só voltar aqui no sistema e substituir as respostas que você encontrou para x e y e verificar ali. Vamos para a letra D. A letra D é a seguinte, olha, 3a é igual a 16 mais b. E depois nós temos que 2, abre parênteses, a mais 1, menos 3, abre parênteses, b mais 2 é igual a a. Como que a gente vai resolver isso? Olha, primeiro passo, vamos passar todas as variáveis, né, para um dos lados da igualdade e todos os valores que não têm variável para outro lado da igualdade. Então, nessa primeira equação aqui, eu já consigo pegar esse valor b e passar para o lado de cá da igualdade, e a gente vai ter essa equação, então, olha, 3a, o b está positivo, passa negativo, igual a 16. Olha, então aqui eu tenho uma equação já do meu sistema.
Essa segunda equação, eu vou pegar então esse A, passar para o lado de cá. Só que eu também vou fazer aqui ainda, olha, a multiplicação de forma distributiva. Esse 2 vezes aquele A, esse 2 vezes o 1, o menos 3 vezes o B e ainda o menos 3 vezes o 2. Né? Além também, né, de novo, de passar o valor A para o lado de cá da igualdade. Então, vamos por partes. Fazendo a multiplicação ali, olha, 2 vezes A dá 2A. 2 vezes 1 dá mais 2. 3 vezes menos 3 vezes B dá menos 3B. Menos 3 vezes mais 2 dá menos 6. E o A, né, ele passa negativo, tudo igual a zero. E agora vamos passar então todos os valores, né, nessa equação que não tem nenhuma incógnita para o outro lado da igualdade. E aqui a gente consegue resolver, olha, 2A menos A dá o valor A. 3B negativo, só tem ele, 3B negativo mesmo. Nós temos aqui 2 positivo com 6 negativo, dá menos 4. Passando ele para o outro lado da igualdade, a gente tem o valor 4. Então, a nossa segunda equação ficou A menos 3B igual a 4. Vou escrever então aqui, olha, 3A menos B, que é a primeira equação, para a gente montar então esse sistema, para a gente poder resolver. Como na primeira equação nós temos o valor do A, eu vou resolver esse sistema aqui pelo método da substituição. Então, vou pegar o valor do A, nesse caso, né, e isolar ele. Então, vai ficar A é igual a 4 mais 3B. Então, mais uma vez, resolvendo pelo método da substituição, vou pegar esse valor que eu encontrei de A e substituir aqui na nossa segunda equação. Então, a gente vai ter 3 vezes o valor de A, que é 4 mais 3B, menos B igual a 16. Mais uma vez, fazendo a distributiva aqui, olha, realmente distribuindo as multiplicações, a gente vai chegar no valor de 3 vezes 4, que dá 12, 3 vezes 3B, que dá 9B, menos B igual a 16. Vamos isolar, então, os valores de B. 9B menos B dá um total de 8B. Igual a 16 menos 12. B, então, é igual a 16 menos 12 dá 4. Aquele 8 que está multiplicando, ele passa dividindo. Vamos ter que simplificar isso aqui, então, essa nossa fração aqui, por 4. Ou seja, o valor final aqui de B, vou até colocar de vermelho, vai ser de 1 meio. Esse, então, é o valor do B. Pronto. Agora, vamos pegar aqui, vamos substituir, então, esse valor do B para a gente descobrir o valor do A naquela expressão ali em cima. A é igual a 4 mais 3 vezes 1 meio. E nós temos que A é igual a 4 mais 3 meios. E para poder resolver isso aqui agora, né, vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo entre 2 e 1 é 2. Lembrando que aqui embaixo do 4, né, nós temos o número 1. Então, vai ficar assim. Primeiro, eu vou dividir pelo denominador e depois eu multiplico pelo numerador. Né? Divido e depois multiplico. 2 dividido por 1, 2 vezes 4, 8. 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. Então, o valor de A, nesse caso, é igual a 11 meios. Achei aqui o valor do A, achei o valor do B. E, de novo, se quiser saber se eu fiz corretamente essa questão, pode voltar lá no enunciado, né, lá no sistema, e substituir esses dois valores para realmente poder comparar se está tudo certinho. Beleza? Vamos para a próxima. A segunda questão é a seguinte. Monte os sistemas, resolva os problemas abaixo. A letra A é a seguinte. A soma das idades de um pai e seu filho é 64 anos. Determine a idade de cada um, sabendo que a idade do pai é o triplo da idade do filho. Então, ao invés de ficar só nos valores de x e de y, vamos falar aqui na letra A o seguinte, que a idade do pai, vou representar pela letra P, mais a idade do filho, vou representar pela letra F. Né? Somando as duas idades, dá 64 anos. Eu sei também que a idade do pai é o triplo da idade do filho. Então, esse dá sinal de igual, né? Ou seja, o triplo é 3 vezes a idade do filho. Então, qual que é a idade de cada um?
Vamos montar esse sistema aí. Olha, nós temos duas equações com duas incógnitas em cada uma delas. Repara que a nossa segunda equação já está isolada. O valor do P, né, do pai, da idade do pai, já está isolado. Vou pegar então e substituir aqui na primeira equação, que a gente vai ter o seguinte. No lugar da idade do pai, eu vou colocar 3F. Então, vai ser 3F mais F, que é a idade do filho. Eu sei que dá 64, né? 3F mais F dá 4F, é igual a 64. Então, F é igual a 64 sobre 4, ou seja, a idade do filho, então, é 16 anos. Se eu sei que a idade do filho é de 16, qual que vai ser a idade do pai? A idade do pai é o triplo, não é? Então, é 3 vezes 16, que dá um total de 48 anos. Então, nós temos aqui a idade do pai e aqui a idade do filho. Certinho. Vamos para a letra B aqui então, olha. A letra B é a seguinte. A soma de dois números é igual a 13. A diferença entre o dobro do primeiro com o triplo do segundo é igual a 1. Quais são esses números? Para a gente poder resolver isso aqui, olha, eu vou fazer aqui na parte de baixo. Nós temos então dois números. Vamos chamar esses números de x e de y. X é o maior e y é o menor. Se eu somar os dois números, dá 13. Agora, se eu pegar o dobro do primeiro, né, e fizer com a diferença do triplo do segundo, do triplo do menor, eu sei que essa diferença dá 1. Quais são esses dois números, então? Olha, eu tenho algumas formas de resolver essa questão. Pelo método da adição, pelo método da substituição. Vamos pegar aqui e resolver pelo método da substituição? Eu, particularmente, gosto desse método, que eu acho que ele é mais simples, né? Primeiro a gente isola, depois substitui. Então, aqui nós temos 13 menos y, e vou substituir, então, o valor do x nessa segunda equação que nós temos. A gente vai ter aqui, olha, 2 vezes 13 menos y, menos 3y, igual a 1. 2 vezes 13 dá 26. 2 vezes menos y dá menos 2y. Menos 3y igual a 1. Pegando o 26 e passando ele para o lado de cá da igualdade, ele passa com sinal de negativo. Se a gente resolver esses valores de y aqui, vai dar menos 5y. E o 26, né, ele passa com sinal de negativo, dá menos 26. Então, menos 5y igual 1 menos 26 dá menos 25. Tudo está negativo, eu vou fazer uma multiplicação aqui por menos 1. Nessa nossa equação, para deixar tudo positivo. Então, vai ficar 5y igual a 25. Isolando o y aqui, a gente vai ter 25 sobre 5. O 5 ele passa dividindo, ou seja, nós temos que o y aqui, nesse caso, vale 5. Achei aqui o valor do y. E se eu sei, né, que a soma de dois números é igual a 13, a gente tem aqui, então, que x é igual a 13 menos o valor do y, que é 5. Ou seja, x é igual a 8. Faz sentido o que eu falei aqui? Olha, somando dois números, ou seja, 5 mais 8 dá 13, ok? Se eu pegar o dobro do primeiro, 8 vezes 2, 16. O triplo do segundo, que é 5 vezes 3, 15. E subtrair dá 1. 16 menos 15, 1. Certinho a nossa resolução. Vamos para a letra C aqui, então. A letra C é a seguinte, olha, determine dois números cuja soma é igual a 16 e a diferença entre o dobro do primeiro e o triplo do segundo é igual a 8. Essa letra C eu vou deixar com vocês aí. O raciocínio dela é bem parecido com a letra B. Façam essa questão aí. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem. E vamos para a próxima questão, então. A questão 3 é a seguinte. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes. Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos.
considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Para a gente poder resolver isso aqui, a gente já tem que pegar então as informações que são importantes, né? Considerar as informações importantes do exercício, que são 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Então, a carga máxima, né, equivale a 1.500 telhas. Vou colocar TE para telha, tá? Então, ou 1.200 tijolos, né? Vou colocar como TI. Ou ele carrega 1.200 telhas ou ele carrega 1.500 tijolos. Então, isso é a carga máxima. Ou seja, os dois aqui eu posso colocar que eles são iguais. E 900 telhas aqui vai equivaler a quantos tijolos? Não sabemos, né? A gente vai ter que fazer essa proporção aqui. Então, vou falar que vale X tijolos. Vamos fazer uma multiplicação cruzada aqui, né? Se eu estou montando uma proporção, a gente vai resolver por forma de multiplicação cruzada. A gente vai ter uma regrinha de 3 aqui, né? 1.500x igual a 1.080.000. Pegando 1.500 e passando para o outro lado da igualdade, a gente vai ter o valor final de x é igual a 720. Eu não estou procurando tijolos. Então, isso daqui, olha, eu já estou procurando a equivalência, ou seja, eu sei que 900 telhas equivalem a 720 tijolos. Se eu sei que o caminhão, né, tem carga máxima de 1.200 tijolos e que 900 telhas equivalem a 720 tijolos, quantos tijolos ainda que cabem nesse caminhão? Vamos fazer a subtração aqui, né? Vai dar 480 tijolos que restam aqui ainda para poder colocar no caminhão, ou seja, a alternativa D de dado. Beleza? Vamos para a próxima. A questão 4 é a seguinte. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa que seria dividido entre eles em cotas iguais. Verificou-se que, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia contribuído pagaria sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Para poder resolver essa questão aqui, a gente precisa de voltar lá no início dela e realmente identificando os dados fornecidos para a gente poder extrair esses dados e montar as nossas equações aqui. Olha, um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa que seria dividido entre elas em cotas iguais. Então, nós temos que essas 50 pessoas, eles dividiram lá, independente de quanto seja o valor, entre cotas iguais. Vamos chamar esse valor de x, que eu não sei quanto é. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510. Então, aqui, nesse momento inicial, né, faltavam ainda mais R$ 510, e isso eu estou representando o total, certo? Então, aqui é o total, o valor realmente gasto em dinheiro nessa festa que a gente até então não sabe. Mas vamos lá. Depois a gente tem a seguinte informação. Olha, 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia contribuído pagaria a sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. Então, antes, né, as 50 pessoas já tinham pagado um valor total, mas ainda elas vão pagar aquele valor mais R$ 7. Então, eu posso escrever dessa forma aqui também. E essas 5 pessoas ainda que entraram depois vão pagar realmente o valor da cota cheia, da cota final lá, realmente, que é um valor diferente desse valor de X aqui que essas 50 pessoas inicialmente pagaram. E isso aqui tudo também equivale à despesa total da festa. Então, olha, se nós temos essas duas equações que equivalem, né, às despesas totais, eu posso igualar essas duas equações. Vamos fazer isso aqui então, olha. Eu tenho aqui 50x mais 510 é igual a 50x mais 50
vezes 7 mais 5y. Para a gente resolver, então, essa nossa equação, vamos isolar todas as incógnitas em um dos lados da igualdade e todos os valores que não têm as incógnitas do outro lado da igualdade. Então, a gente vai ter o seguinte, eu vou passar esse 50x para o lado de cá, vou passar esse 5y para o lado de cá, e o 510 ele passa para o lado de cá. A gente vai ter, então, 50x menos 50x menos 5y igual 50 vezes 7 dá 350. E o 510 está positivo, passa negativo. Resolvendo então essa equação aqui, a gente vai ter que aquele 50x com o 50x negativo vai dar zero. Vai sobrar só então menos 5y. Igual 350 menos 510 vai dar menos 160. Repara que os dois valores aqui da minha igualdade estão negativos. Vou multiplicar então por menos 1 aqui tudo para deixar tudo positivo. Então vai ser 5y igual a 160. Então nós temos que y aqui, isolando ele, né, vai ser 160 sobre 5. Então nesse caso, o y vai ser igual a 32. Como eu estou falando de dinheiro, né, R$32 que vai ser a nossa resposta. Ou seja, aqui dá então alternativa D de dado. Pessoal, então a gente já vai finalizando a nossa aula por aqui. A palavra-chave de hoje vai ser sistema. Me manda lá no WhatsApp para vocês garantirem a presença da aula. E a gente se vê então na semana que vem. Bons estudos e até mais, pessoal. Tchau!